Gravando, presidente. Obrigado. Bom dia a todos. Vamos dar início à sessão de julgamento da 5ª Câmara Julgadora do TIT, Tribunal de Posse e Taxas do Estado de São Paulo. Sessão do dia 7 de dezembro de 2022. Vamos seguir aqui a pauta pela ordem, né? Hoje, inicialmente, então, vamos analisar o processo 41.37.308. Trata-se de um recurso ordinário interposto pela Weber Alimentos Eireli. Não há pedido de sustentação oral. Eu sou o relator desse processo. Peço só um minuto para que eu coloque aqui no sistema o voto. O voto já estava no sistema, só para formatar aqui no tamanho de letra aqui mais. Doutor Galderice, eu já também, antes de iniciarmos lá, antes de apresentar meu voto, eu já liberei, então, o seu processo também para edição. Muito bem, então, aqui no caso da Weber Alimentos, são várias as acusações, 1, 2, 3, 4, 5, são 6 acusações, né? Então, tem acusação de falta de pagamento, de imposto, falta de escrituração, deixar de entregar documentação. Mas, basicamente, a autora ela não contesta nenhuma dessas acusações, né? Ela só se insurge com relação à taxa Selic, né? E com relação ao caráter confiscatório da multa. Então, vou direto a esse ponto, que é incontroverso a materialidade das acusações fiscais. Então, o meu voto é o seguinte: observe inicialmente que a recorrente não contestou as acusações fiscais que lhe foram imputadas na inicial e se insurgiu tão somente quanto à exigência de juros de mora, conforme disposto no artigo 96 da Lei 637/89, com a redação dada pela Lei 13.918 de 2009, e quanto ao alegado caráter confiscatório das multas cominadas. Quanto ao primeiro tema, merece acolhimento o pleito da recorrente de limitação dos juros de mora aos índices da taxa Selic, pois esse encontra-se conforme o novo enunciado da súmula 10 de 2017 deste egrégio tribunal.
Relativamente ao caráter confiscatório da multa aplicada, não há como prosperar tal alegação. A multa deve ser proporcional ao dano causado pelo infrator, de forma a desestimular a conduta infracional. Se a recorrente entende grave a penalidade aplicada, também o legislador paulista entendeu grave sua conduta. A penalidade aplicada está conforme disposto na legislação e não nos cabe indagar se a multa definida pelo legislador é ou não elevada. Em conclusão, conheço de recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento, apenas para limitar a cobrança dos juros de mora à taxa Selic. Bom, senhores, esse é o meu voto. Vou registrá-lo. O processo está em discussão? Não havendo, então, manifestações, eu peço a todos que confirmem a presença para verificação do quórum de votação. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, foi dado parcial provimento ao recurso ordinário interposto pela Weber Alimentos Eireli, então somente para limitar a cobrança dos juros de mora aos índices da taxa Selic. Passemos, então, ao segundo processo da pauta, que é o processo 41.43.753. Trata-se também de um recurso ordinário apresentado pela OK Grill Churrasqueiras e Produtos de Lazer Limitada. O relator desse processo é o Dr. Galderize Fernandes Teles. Não há pedido de sustentação oral, então passo a palavra ao Dr. Galderize para que ele apresente o seu voto. Dr. Galderize, fique à vontade. Bom dia, presidente. Bom dia aos demais presentes. Pontuo que o voto já encontra-se no sistema, de forma que é possível o acompanhamento. Vou fazer aqui uma síntese do caso e ficar à disposição dos colegas. Nós temos aqui 3 núcleos de infração relativa a documentos fiscais, ao crédito do imposto, bem como a livros contábeis. Esse caso ele versa sobre uma exclusão do Simples Nacional por superação do teto de valor de faturamento anual e as implicações para fins de ICMS e documentação contábil. Em sede de impugnação, foi trazida uma defesa apontando que havia ali uma sistemática de Simples Nacional até o ano calendário de 2020, portanto, superando ali o período colocado no item fracional, bem como no relatório circunstanciado, e também a solicitação, em caráter subsidiário, de aplicação à taxa Selic. O auto foi mantido em julgamento de primeira instância pela Unidade de Julgamento de São José do Rio Preto, e em recurso ordinário, além dos pontos que foram trazidos, a recorrente traz um elemento aqui importante, que é uma informação que, através do processo administrativo, tem aqui o número dele, final 2022-17, a Receita Federal entendeu por bem rever de ofício a exclusão da recorrente do Simples Nacional, concluindo que a receita bruta acumulada no ano calendário 2019, declarada no PGA-DAS do mês 12 de 19, não excedeu o limite para a permanência do Simples Nacional. Pois bem, nesse sentido, eu verifico aqui que toda a refutação do contribuinte praticamente é com base na não excedência desse limite, né? Atacando diretamente o item 1, não faz diretamente em relação aos outros itens. Verifique que o relatório circunstanciado traz como premissa que houve essa excedência. Pontua ainda que existe aqui um ponto bem trazido pela representação fiscal, que há de se separar a ultrapassagem do limite para fins de Simples Nacional, bem como a ultrapassagem de limite para fins da obrigação dos registros contábeis para fins de ICMS. São limites diversos aqui. Mas, verificando aqui as provas dos autos, eu constato
que não é possível verificar se o limite foi ou não, à primeira vista, ultrapassado, sem verificar essa documentação que é o PGA desde do mês de 2019, do período de 2019. Como essa documentação não logrei êxito em encontrá-la, e a sua base de fundamentação nem no relatório circunstanciado e as outras documentações que foram aqui acostadas, o meu entendimento é que o processo não se encontra maduro para que a gente estabeleça um consequente aqui jurídico, deixando bem claro que estou adotando o mesmo racional até da representação fiscal, de separar os limites diversos para cada obrigação aqui, mas precisamos ter certeza de qual limite é esse. Por isso, estou sugerindo, presidente, no voto, a conversão em diligência para a juntada dessa documentação referente ao exercício de 2019 para comprovar o estouro do sublimite para fins de recolhimento do ICMS dos contribuintes sujeitos à sistemática do Simples Nacional. Posterior a esse cumprimento, a manifestação da representação fiscal como de praxe e, entendendo pertinente, da recorrente. Nesses termos que o voto está registrado, presidente, fico aqui à disposição. Obrigado, doutor Galderize. Processo está em discussão? Entendo também que o mais prudente nesse momento, até mesmo para que possamos aferir mesmo a argumentação da representação fiscal, é que essa conversão. E aí, retornando ao processo, a gente passa a análise aí dessas matérias todas. Então, vou acompanhar integralmente o voto do relator. Processo em discussão. Não havendo, então, outras manifestações, eu peço a todos que confirmem presença. Em votação. Muito bem. Então, por unanimidade, o julgamento do recurso ordinário apresentado pela OK Grill Churrascaria de Produtos Gazeta Limitada foi convertido em diligência a ser realizada nos termos do voto do relator, Dr. Galderize. Com isso, concluímos a pauta de hoje. Agradecendo, então, a participação de todos os juízes e representação fiscal, eu dou por encerrado, então, a sessão de julgamento da 5ª Câmara de Jogadores do TIT, sessão do dia 7 de dezembro de 2022. E pedindo, então, a Jailson que interrompa a gravação,